Sinais que o corpo te dá de que algo está errado no seu treino. Será que sentir câimbras musculares recorrentes, uma dor muscular sempre no pós-treino, tontura, falta de ar, dor no peito e um cansaço desproporcional àquele esforço que está sendo feito, será que tudo isso aqui é normal? Se você tem interesse no tema, segue o vídeo. Fala galerinha, beleza? Danilo Pereira, médico do esporte, mais um vídeo aqui no canal. E se você caiu de paraquedas aqui agora, se liga que terça, quarta, quinta, sexta tem vídeo novo sobre o mundo, sobre o universo da medicina esportiva. Os temas são escolhidos por vocês e essa dúvida, esse tema de hoje foi do bate-papo que tive com um seguidor que comentou: Danilo, como que o nosso corpo nos diz que algo está errado, que a gente precisa ficar em alerta? Como que a gente identifica algo que saiu do padrão, saiu daquela zona ali que você tem que ter um desconforto para progredir, para evoluir? Então eu peguei e coloquei nesses dois contextos aqui, a parte osteomuscular e a parte cardiovascular, que é o grande ponto, o grande intuito de existir a medicina esportiva, de existir a avaliação pré-participação, que é para ver se você está apto e o quão apto você está à prática do exercício. Vamos entender algumas coisas aqui. Quando você começa a fazer uma sessão de exercício, principalmente exercícios de moderada a alta intensidade, algumas coisas vão alterando na parte metabólica, nas engrenagens ali, que a gente tem entre o coração, pulmão e a massa muscular. Você começa a gerar mais contração muscular. Isso aumenta a demanda por sangue e oxigênio. Então, por consequência, seu coração começa a bater mais rápido e os seus pulmões precisam lavar mais rápido esse sangue para ter esse processo de renovação de energia e oferta de nutrientes. Obviamente, nesse contexto, você tem um aumento de frequência cardíaca, você tem um aumento do débito cardíaco, que é o quanto de sangue que esse coração consegue bombear para o seu corpo, que está aumentando essa demanda. Você tem alteração de acidez, então o pH ele fica um pouco mais ácido. Existe um aumento de temperatura. E aí, todo esse contexto aqui, se existe um coração com um substrato, uma chance maior de ter uma arritmia induzida pelo exercício, pode desencadear o evento que a gente chama de morte súbita. Então, para isso, a gente precisa fechar esses três pontos do triângulo aqui. Se você tem um substrato. E aí, um parênteses. Vamos explicar o que é essa lógica desse substrato. O coração, ele é conduzido por um marca-passo. Você dá um choque, a célula bate e descansa. Dá um choque, a célula bate e descansa. Então, em todo esse mecanismo, a gente precisa ter o controle dessa corrente elétrica, o controle do batimento e a nutrição que precisa para a célula do músculo do coração. O coração, ele também é bombeado por sangue, que são as artérias coronárias. E aí você pode ter alguma alteração na parte elétrica, na parte muscular ou na parte de vascularização. A gente divide basicamente em menos de 35 anos e mais de 35 anos. Então, se você tem mais de 35 anos, as grandes causas que podem gerar esse substrato, que pode desencadear esses fenômenos aqui, de evento de morte súbita, basicamente a grande causa é a doença arterial coronariana, artéria entupida. Quando a gente pega entre os menores de 35 anos, existem os componentes genéticos, então são as causas estruturais. Mais de 35 anos, essa doença arterial é uma doença adquirida. Tem um componente genético, mas aqui o componente adquirido ele é muito mais impactante nesse contexto. E qual é esse componente adquirido? Maus hábitos de vida. Sedentarismo, obesidade, um mau controle pressórico, um mau controle do perfil da glicemia, um mau controle do perfil de colesterol. Então, se você tem tudo isso em conjunto, você dificulta a passagem do sangue pelas artérias coronárias, então não tem uma nutrição adequada
para esse músculo do coração. Se a gente pega a outra gavetinha, vamos voltar aqui, menos de 35 anos. As causas estruturais, uma cardiomiopatia hipertrófica, uma origem fora do padrão dessas coronárias, é uma causa que pode desencadear esses eventos. Miocardite, então uma inflamação do músculo do coração. E parênteses, causas virais são grandes pontos, grandes responsáveis por eventos de miocardite. E a gente ultrapassou um período importante na nossa vida, que foi a pandemia por um vírus. E existe um contexto, uma miocardite, que pode ser silenciosa. Então pode ficar ali até mais ou menos por 2 anos um substrato silencioso que, se colocado frente a um estresse do exercício físico, pode desencadear esse evento. Esse é o grande ponto de existir, novamente, a medicina esportiva, de existir essa necessidade da avaliação pré-participação. Principalmente se você está engajado em atividades com maiores volumes, maiores intensidades e até mesmo atividades competitivas. Existem mais algumas outras doenças de causas estruturais, mas por que eu estou abordando esse ponto? Quando você tem um substrato, esse substrato, como eu citei na miocardite, ele não fica silencioso para sempre. Ele dá sinais, ele vai alertando de que algo está fora do padrão, que você precisa ligar o sinal de alerta. E quais são esses sintomas? No pico do esforço, no momento que você está mais cansado no seu treino, vem uma tontura estranha, esquisita. Tem uma falta de ar, uma dificuldade de você ventilar. Aqui vai um parênteses para a gente descartar não só causas cardíacas, como causas pulmonares. Existem pessoas que têm uma coisa que a gente chama de broncoespasmo induzido pelo exercício, que é uma coisa parecida com asma, só que aí aquilo que causa o broncoespasmo na asma, que seja um pelo de cachorro, poeira, mofo, nessas pessoas é o próprio exercício por conta de todo aquele desbalanço que eu citei, do pH, de alteração de temperatura, do processo de desidratação. Pré-cardialgia, dor no peito, sempre no pico do esforço. E, novamente, um cansaço que seja desproporcional àquele volume de treino, àquela intensidade que você está fazendo. Ficar cansado no exercício é normal, mas se você consegue executar uma corrida de 1 hora e de repente você começa a ter cansaço para subir 2 lances de escada, isso começa novamente também chamar um alerta, chamar um estado de atenção. Esses 4 seriam os grandes pontos, os grandes sinais de alerta para o componente cardiovascular. Vale a pena abrir mais um parênteses para essa queixa de tontura, porque existem algumas coisas, alguns mecanismos que podem falsear, que podem, na verdade, confundir a relação de causas cardíacas com causas neurológicas. E uma delas é a reação vasovagal. Então, para quem já ficou por algum momento com aquele teto preto, aquela vista que escurece e depois retorna, que por vezes é feita no pico de esforço, mas normalmente esse pico de esforço ele vem junto com apneia, que é quando você trava a respiração para forçar um pouco mais a musculatura do abdômen e tentar fazer um pouco mais de força, normalmente em movimentos que exijam mais potência. O levantamento de peso olímpico é uma explicação desse contexto que gera uma apneia. E aí essa apneia, o que é que ela faz? Ela diminui o retorno venoso, o retorno do sangue para o coração. Se nesse momento, nesse intervalo, chega menos sangue para o coração, chega menos sangue, consequentemente, para o seu cérebro. Uma fração de segundos de menor oxigenação do seu cérebro pode dar essa percepção dessa tontura, desse mal-estar. Mas é de bom tom você fazer uma investigação para um contexto de diagnóstico diferencial, porque a gente está falando de uma tontura em pico de esforço. Causas metabólicas também entram nesse processo de diagnósticos diferenciais, principalmente pacientes com diabetes, diabetes tipo 1, o próprio diabetes tipo 2. Se você tem hipo ou hiperglicemias, também são causas que podem dar essa queixa um pouco vaga de tontura, de mal-estar, durante o pico de exercício, o pico do esforço. E aí, pegando o segundo grupo, a parte osteomuscular.
Eu citei basicamente duas coisas: cãibras e dores musculares que estão recorrentes ali naquele pós-treino. Quando você sofre fenômenos recorrentes de cãibras musculares, a gente pode estar passando por dois contextos aqui: um processo de desidratação e desequilíbrio da parte de oferta de calorias, principalmente oferta de carboidratos no intratreino. Se a gente pensar que cãibra é unicamente por falta de potássio, não é essa a lógica. A banana, ela exerce um efeito positivo em reduzir a chance de cãibra, não porque a banana tem potássio, mas porque ela oferta carboidrato, oferta caloria para o seu corpo durante o treino. Inclusive, tem vídeo aqui no canal que eu exemplifico um pouco mais sobre a ação da banana na sua performance. Cãibras recorrentes e irregulares no exercício, sinais de alerta para otimizar o aporte de água, carboidrato e o nitrato. O segundo tópico da parte osteomuscular seriam as dores musculares. Existe uma lógica, uma ideia, daquele no pain, no gain. Se você não tem dor, você não vai ter ganhos em relação ao exercício. Existe uma relação direta, mas nem sempre isso aqui será bem-vindo. Quais seriam os sinais de alerta para dores musculares nesse pós-treino? Primeiro ponto, dor recorrente. Não é para você ficar cansado, estressado, fadigado após toda a sessão de exercício. Se você está sentindo muito desconforto durante esse processo de recovery, durante essa recuperação de fibra muscular, algo está errado. Muita intensidade, muito volume, pouco tempo de recuperação e um aporte inadequado de água, carboidratos e, nesse ponto aqui, proteína começa a entrar na jogada. Uma dor muscular que aumenta de intensidade. Então, uma dor que antes estava incomodando desse tanto e agora está incomodando esse tanto, uma dor que aumenta de intensidade e também de extensão. Então, por exemplo, você tinha uma dor na parte anterior da sua perna, mais ou menos de 2 dedos, 2 polpas digitais. E aí você fica naquela, no pain, no gain. Se não for assim, eu não vou ganhar, eu não vou evoluir. E aí, depois de um mês, 2 semanas, essa dor está com a extensão mais ou menos de um palmo. Então foi uma dor que aumentou a extensão, além de ter aumentado a intensidade, além de ser uma dor que está de maneira recorrente. É uma dor que começou a impactar as suas atividades diárias. Antes, essa dor acontecia de maneira esporádica nos pós-treino. Agora ela acontece no seu dia a dia, inclusive em dias que você não treina. Ou seja, você se acostumou a conviver com essa dor. Mas isso é sinal de alerta. Não é esse o ponto que você precisa ter para evoluir na sua curva da adaptação. Parênteses aqui. Se você ainda não está assistindo o canal de maneira recorrente, não está maratonando, tem uma sequência de vídeos que ficou muito interessante sobre esse processo de como que você evolui na sua performance sem precisar passar por esses pontos aqui. Então, se você está até nesse momento aqui no vídeo, deixa esse parênteses para buscar essa sequência da curva da adaptação. E aí, fazendo um resumão desse contexto geral. Se você tem interesse, intenção em se engajar em atividades que vão exigir mais volume, mais intensidade, façam uma avaliação pré-participação. Vejam se vocês estão aptos e o quão aptos vocês estão à prática do exercício, desse volume, dessa intensidade que vocês têm o interesse de iniciar, de manter, de progredir. E se você que está assistindo o vídeo se encaixa em algum desses pontos aqui, se isso está recorrente, procure uma ajuda de um profissional que esteja habilitado para conduzir e descartar sinais de gravidade. E se você chegou até aqui agora nesse vídeo, não esquece, deixa seu like, tem alguma dúvida, comentário, sugestão de novos temas? Joga aqui, vamos ter um bate-papo que fica bem legal, bem interessante. Não esquece, faz a inscrição no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E se você tem interesse de se tornar membro do canal, faz a inscrição porque você terá acesso a conteúdos exclusivos e mais direcionados a vocês. Vamos pro próximo.